Ok, meus irmãos, gostaria que a gente iniciasse então. Quero fazer a leitura do Salmo de número 27, para que a gente inicie então esse momento de louvor, de celebração, de adoração e de culto a Deus. Ele diz assim, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Ele começa dizendo: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida e a quem temerei? Quando malfeitores vierem para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém? Esse é um salmo de esperança, é um salmo de confiança, é um salmo de depositar a nossa fé e confiança e esperança no Senhor. E ele começa dizendo que o Senhor é a minha luz. O Senhor é a direção da minha vida. E depois ele vai dizendo que por causa disso, ele é a fortaleza, ele não teme malfeitores, ele não teme os exércitos inimigos. E de repente parece que ele muda de assunto, mas na verdade é a continuidade desse assunto porque é o lugar onde ele achou esperança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor, contemplar essa luz do Senhor e meditar no seu templo. E aqui, meus irmãos, Davi ele deveria estar se referindo sim ao templo, mas o morar na casa do Senhor não é morar na igreja, não é morar num templo, não é morar numa construção. Mas é sim, nós estarmos constantemente na presença e na companhia do Senhor. Então eu convido você nesse momento para orar junto comigo e nós declararmos esse salmo do nosso desejo de estarmos na presença e na companhia do nosso Senhor, que é a nossa luz. Vamos orar? Pai, muito obrigado por este momento que nós temos juntos, ó Pai. Em vários lugares, em várias localidades, em vários lares, em várias casas, várias famílias estão se reunindo em torno da palavra. Não estão se reunindo em torno de um computador, não estão se reunindo em torno de um celular, em torno de um tablet, mas estão se reunindo em torno da sua palavra, Senhor, em torno da sua presença. E é isso, Pai, que seja forte no coração meu e no coração de tantas pessoas que estão comigo neste momento, Pai. Tantas pessoas também nas suas outras comunidades que louvam e agradecem o nome do Senhor Jesus. Peço a Deus que o Senhor aceite o nosso culto, o nosso cântico, a nossa oração e que a Tua palavra venha trazer para nós desafio, venha trazer para nós refrigério, venha trazer para nós a Tua presença e transformação nas nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Então, meus queridos, fique agora com um momento de louvor com o nosso licenciado, o Alexandre. A gente volta daqui a pouco. Paz, irmãos, vamos com o nosso louvor ao nosso Deus. Tua presença aqui nesse lugar, envia os teus anjos aqui neste lugar, desça tua presença aqui neste lugar. Teus anjos aqui nesse lugar, sobre minha vida venha o teu perdão, diante dos meus olhos venha a tua glória.
Santo, Santo, digno, digno é o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus, dessa tua presença aqui nesse lugar. Envia os teus anjos aqui nesse lugar. Sobre minha vida venha o teu perdão, diante dos meus olhos venha a tua glória. Quero ver-te, Jesus, quero ver-te, Jesus. Santo, Santo, digno, digno é o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus. Santo, Santo, digno, digno é o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus. Santo, Santo, digno, digno é o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus, dessa tua presença. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver. Além. Eu quero, nesse momento, lembrar você das nossas contribuições, a sua contribuição ao Senhor. Lá em Levítico, no capítulo 27, versículo 30, diz assim, que todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, tanto das árvores, dos frutos das árvores, são do Senhor, são santas ao Senhor. Então, seja fiel ao Senhor, né?
sua fidelidade não é à igreja, a sua fidelidade é ao Senhor. E esse dízimo nós queremos administrar para contribuir com a obra do reino do Senhor. Então procure o nosso irmão Ivo, se você precisa de alguma ajuda para fazer a sua contribuição. Eu agradeço também os irmãos que têm sido fiéis. A nossa arrecadação tem se mantido mesmo nesses dias e acho que isso é prova da fidelidade do amor do Senhor. Eu também quero nesse momento ter uma oportunidade de intercessão por alguns irmãos. Queremos orar pela vida do Marcelo e da família, que o Senhor esteja consolando as suas vidas pela perda da sua mãe, a irmã Luzia. Ela não era da nossa igreja, da nossa comunidade, mas é de uma outra comunidade cristã e uma serva do Senhor. E também quero orar pela vida da Cida, ela está internada e vai passar por um tratamento, para que o Senhor esteja com a vida dela, com a vida do Saldanha, da Flávia, do Gilmar, de toda a família. Vamos orar então? Senhor, neste momento nós queremos te agradecer porque o Senhor tem provido a nossa casa, as nossas vidas a cada dia, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor não tem deixado faltar nada nas nossas casas. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel. E nós não merecemos isso, mas vemos isso como misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Então que os nossos dízimos, nossas ofertas entregues, ó Pai, durante essa semana, durante esse mês, sejam, Pai, uma forma de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Seja o nosso louvor também, seja a nossa adoração ao Senhor. E nesse momento intercedemos também pela vida do irmão Marcelo, da Alessandra, do Rafael e todos os familiares, ó Pai, que sofreram a perda da irmã Luzia, Senhor. Que o Senhor esteja suprindo a saudade, suprindo a dor da falta e em tudo, ó Pai, revelando, Senhor, o seu propósito com aquilo que acontece nas nossas vidas. Também colocamos diante do Senhor a vida da irmã Cida, Pai. Guarda a sua vida, Senhor, nesse tratamento médico que ela está fazendo, ali enquanto ela está internada. Que o Senhor, ó Pai, seja com os médicos, que o Senhor esteja colocando a sua mão de poder sobre o seu corpo, sobre o seu organismo e trazendo a cura à sua vida. Também, ó Deus, fica com o Saldanha, com a Flávia, com o Gilmar, ó Deus, e com todos os familiares ali, Senhor, envolvidos. E assim nós te louvamos, nós apresentamos os nossos pedidos, nossa intercessão diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus queridos. Vamos então para mais uma canção de louvor e a gente se vê daqui a pouco na mensagem. Deus abençoe. Para que eu pudesse te ver, tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, irmãos. Jesus é a luz do mundo e hoje este é o tema da nossa mensagem. Nós estamos falando nesses últimos domingos sobre o eu sou. Jesus, Deus se apresenta como eu sou e Jesus se apresenta nesta revelação do eu sou. No primeiro domingo nós vimos que Deus, quando se apresentou a Moisés na sarça ardente, Moisés então pergunta quem ele era, qual era o seu nome, a sua designação. Então Deus falou assim, eu sou o que sou. E a gente viu então essa amplitude, essa plenitude daquilo que Deus ele se autodesigna e aquilo que ele realmente é. Na semana passada nós vimos que Jesus então ele vai se revelando aos discípulos, ao povo, como o eu sou. E ele, numa das coisas que ele se revela, que nós vimos semana passada, é que ele fala que eu sou o pão da vida. E hoje nós vamos falar quando Jesus se revela como eu sou a luz do mundo. É muito interessante porque enquanto Deus se revelou para Moisés como eu sou o que sou, ainda parece muito amplo. Mas Jesus, quando vem até a terra, quando Jesus convive aqui conosco, ele vai se revelando e vai se comparando a coisas, a elementos que trazem para nós uma revelação, uma clareza daquilo que ele é, daquilo que ele faz, daquilo que ele tem para nos abençoar, aquilo que ele tem para fazer em nós. Então eu convido você para abrir a sua Bíblia, para variar, no Evangelho de João, no capítulo de número 8, a partir do versículo 12. Talvez você deve estar pensando assim, pastor, mas você só prega sobre o livro de João? Você não conhece outro livro? Você não estuda outro livro? Não, irmãos, a gente estuda sim, mas João, ele tem uma revelação muito profunda de Cristo e do Evangelho para as nossas vidas. Então a gente tem sentido essa direção do Senhor, de nos aprofundar, principalmente nesses tempos de crise, nesses tempos de pandemia, de isolamento, nesses tempos de incertezas, de confusão. Então nós precisamos estar arraigados naquele em quem nós depositamos a nossa fé, Jesus Cristo. Então se você encontrou aí Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhes perguntaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, logo, o teu testemunho não é verdadeiro. E respondeu-lhe Jesus e disse, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e sei para onde vou. Mas vocês não sabem de onde eu venho e nem para onde eu vou. Vocês julgam segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém é também aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro.
Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: e onde está o teu Pai? E Jesus respondeu: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Amém? Esse texto aqui, ele segue logo aquele relato que João faz sobre a mulher pecadora que foi pega em adultério e foi levada até aos pés de Jesus, quando Jesus estava neste momento aqui ensinando no templo, e Jesus então, e perguntam para Jesus isso aqui: essa mulher foi pega em adultério, a lei diz para apedrejar ela, e você, o que você diz a fazer? Então Jesus fala para ela, não fala nada, escreve no chão, e depois ele se levanta e diz: aquele que não tem pecado, que atire então a primeira pedra. E um a um das pessoas que acusavam a mulher foram se retirando. E Jesus então diz para a mulher: vá em paz então, não peques mais. E ele continua os seus ensinos onde ele estava. Jesus estava lá em Jerusalém, na ocasião da festa das cabanas ou da festa dos tabernáculos. Nós já conversamos isso em outras oportunidades. A festa dos tabernáculos era uma festa de uma semana, onde os judeus de várias partes ali do território de Judá, de Israel, eles iam até Jerusalém para lembrar o tempo em que eles peregrinaram no deserto, onde os seus pais, seus antepassados peregrinaram no deserto, e por isso eles habitavam em tendas. Então a festa dos tabernáculos era para lembrar todo o cuidado e a proteção do Senhor durante esse tempo. Existia também à noite, na parte das festas, vamos dizer assim, um show de luzes. Várias tochas eram colocadas na cidade, perto do templo, então tudo ficava muito iluminado. É como se fossem os nossos shows pirotécnicos ou shows de luzes que temos nas nossas cidades e em algumas festividades. Então existia também esse show de luzes, vamos assim dizer, que era com tochas. E Jesus aproveita então todo esse clima, todo esse contexto, e ele traz esse assunto da luz. E ele se levanta e diz assim: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz do mundo. Terá a luz da vida, perdão. Enquanto a gente vai aqui discorrendo, eu queria que você colocasse no nosso chat aí do Facebook o que vem à sua mente quando você ouve a palavra luz. O que isso te remete? Qual que é o significado de luz para você? Vai colocando ali para a gente poder conversar. Então, nesse contexto, Jesus ele se levanta e se coloca como a luz do mundo. E a sua discussão aqui com os fariseus, ela vai entrando por alguns meandres que começam a questionar a veracidade da sua palavra. É muito fácil alguém se levantar e falar o seguinte: venha atrás de mim, porque eu sou a luz, eu que vou dar a direção para vocês, eu sei o que eu estou fazendo e a verdade está comigo. E os fariseus então se levantaram e perguntaram: você dá testemunho de você mesmo, então o seu testemunho não é verdadeiro. E Jesus, com uma segurança, ele diz: sim, é porque eu estou falando é que o meu testemunho é verdadeiro. Jesus se coloca como aquele que é real, aquele que que tem a certeza absoluta do seu chamado, do seu envio e da sua missão aqui na terra. Ele sabe qual é o seu propósito junto com os homens. Quando a gente pensa na palavra luz, aqui o Ricardo colocou a vida e esperança, é um significado para a vida dele. Obrigado, Ricardo, pela sua contribuição. Ela tem várias conotações, mas geralmente a palavra luz está ligado à clareza, está ligado à direção, está ligado à visão, à ausência de confusão. A Silvia colocou aqui também, a direção, exatamente, a direção para as nossas vidas. A gente usa essa palavra muito no nosso dia a dia. Por exemplo, quando estamos discutindo algum assunto, alguém pode se levantar e falar assim: eu quero trazer luz a este assunto. Quero trazer um ponto que vai clarear as coisas e acho que vai nos dar direção. Às vezes nós estamos conversando, precisamos de alguma ideia, precisamos de alguma orientação, e a gente ouve algo, ou a gente vê algo numa palestra ou num livro, e a gente vai: puxa, você me deu uma luz, agora eu sei o que fazer.
Ou então, talvez você já tenha passado por isso, por você ter proporcionado para alguma pessoa alguma direção, alguma clareza, foi bênção na vida de uma pessoa, ela vira para você, puxa, você é uma pessoa iluminada. Né? Por quê? Porque você trouxe direção e clareza. O Clayton colocou que a luz traz vista, o que para nós estava obscuro. Bem isso. E vamos pegar esse gancho então, Clayton, já que você falou de obscuro, talvez fique um pouco mais fácil e mais profundo a gente entender analisando o seu antônimo, o antônimo de luz, que é trevas. Né? Trevas é ausência de luz. A treva significa ausência de conhecimento, ignorância, estupidez. Isso eu peguei no dicionário, gente. Significa estupidez. É o obscuro do inconsciente. Né? Aquilo que o Clayton colocou ali para nós é algo obscuro, algo que não tem revelação, algo que está escondido. Também existe uma definição de que trevas é um abismo impenetrável, ou seja, é algo denso, as trevas são densas, é uma densa escuridão. Não se sabe nem onde começa, nem onde termina. Olha só o significado de trevas, como ele é pesado, como é necessário a luz. E uma coisa interessante é que se não há luz, há trevas. Aí você pode falar assim, poxa, pastor, mas isso é óbvio, né? Isso é óbvio, o óbvio tem que ser dito realmente. Mas vocês pararam para pensar que se não houvesse algum elemento que trouxesse luz, nós viveríamos em plenas trevas. Por exemplo, sem sol é noite, né? Nós não enxergamos as coisas. Nós temos o privilégio de, na sociedade atual, com a tecnologia que nós temos, ter lâmpadas de LED, fluorescentes, incandescentes, todo tipo de luz, iluminação das telas de computador, das telas de televisão, iluminação das mais diversas possíveis. Mas se nós não tivermos nenhum desses elementos, vamos dizer assim que o natural é que houvesse somente trevas. Então isso quer dizer que há necessidade de ter um elemento que traga luz, que traga clareza, que traga direção. A nossa sociedade, meus queridos, tem vivido em trevas. A ganância do poder, a opressão sobre os mais fracos, a ignorância dos assuntos eternos, a confusão de tratamentos, a confusão das ideologias, a confusão dos gêneros, a violência, a mentira, a depressão, a tristeza, tudo isso são trevas. Tudo isso são trevas na vida do ser humano. Isaías já dizia, Isaías no capítulo 9, versículo 2, isso há 400 anos antes de Jesus, que o povo que andava em trevas viu grande luz e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. O povo naquela época vivia em trevas. E o povo hoje vive em trevas ainda. E nas trevas, na escuridão, é muito fácil de enganar e ser enganado. Quando você não vê as coisas, quando você não sabe o que está acontecendo, é muito fácil você ser levado a um caminho tortuoso, a uma direção errada, a um caminho errado. Nós estamos vivendo hoje uma confusão política, uma confusão de liderança, tanto no Brasil quanto praticamente todo o mundo. As pessoas não sabem para onde estão sendo levadas, por causa da escuridão. Nós estamos numa escuridão e nós somos conduzidos por líderes e não sabemos para onde nós estamos indo, porque é um cego guiando outro cego. Se não há a luz verdadeira, uma pessoa vai guiar a outra ao abismo. É o que diz a própria palavra. Isso então não é prerrogativa da sociedade atual. Isso daí tem sido karma da humanidade, andar em trevas. Se você observar o livro de Josué, Josué é o 6º livro da Bíblia e ele conta a história do povo de Israel conquistando a terra de Canaã, tomando a terra de Canaã e então fazendo aí a sua habitação, começando então uma vida, uma civilização lá na terra de Canaã. E o livro ele termina dizendo que os líderes daquela época morreram. Então morreu Josué, e daí morreram então o sacerdote, Eleazar, os generais, foram morrendo essas pessoas que eram líderes.
O outro livro, depois de Josué, é o livro de Juízes, que conta a história do povo já na terra prometida, já na terra de Canaã, com inúmeras dificuldades que eles tiveram pelo fato de que não obedeceram ao Senhor em vários detalhes. Por exemplo, Deus diz para que quando eles entrassem na terra, eles destruíssem todos os povos que ali estavam, porque esses povos os contaminariam. E eles não fizeram isso e foram deixando povos, então eles foram se misturando, virando um secretismo e foram se afastando do Senhor. E o livro de Juízes termina assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Isso porque não havia rei em Israel, quer dizer o seguinte, não havia liderança, não havia alguém que trouxesse direção, clareza, luz. Então, meus queridos, nós vivemos da mesma forma, isso a humanidade tem vivido período após período. Muitas luzes têm se levantado nos nossos dias, falando que elas são verdadeiras, falando que elas são corretas, falando que elas dão a direção. Interessante, eu não sei se vocês já observaram nos filmes, ou já viram documentários ou fotos, a cidade de Nova York, ela tem uma região onde fica ali, onde acontecem os shows da Broadway, onde tem os teatros, que chama Times Square. E nessa localidade de Nova York, os prédios são cobertos de telas de LED, é um show de luzes. À noite ali parece dia, mas são tantas luzes dispersas, são tantas propagandas de diversas empresas, de diversas marcas, diversos anúncios de publicidade dispersos, que se torna uma confusão. É muito legal, muito bonito, muito iluminado, mas se torna uma confusão de informação. E hoje nós temos pessoas, instituições, ideologias se despontando como luz, como luzes dispersas, e é uma luz aqui, outra luz lá, uma luz lá na frente, uma mais fraca, uma mais forte, uma incandescente, uma fluorescente, uma verde, uma amarela, e isso vai trazendo confusão para as nossas vidas. Muitos se apresentam como luz, até o próprio Satanás. Lá em 2 Coríntios 11, 14, Paulo fala que Satanás é como um anjo de luz. E talvez seja por causa dessa expressão que o Satanás foi apelidado de Lúcifer. Lúcifer não é uma palavra, pelo menos dizem os estudiosos, que tem na Bíblia. É uma palavra que veio depois, que significa portador de luz. E ele, como a Bíblia nos revela, ou pelo menos nos direciona a entender, que no céu, quando Satanás ainda era um anjo, ainda estava ali no céu com o Senhor, ele era um anjo de luz, ele comandava lá uma parte do exército de anjos. Até que ele caiu, ele quis ser igual a Deus. Então até ele se revela como luz, mas é uma luz falsa. Não é a luz verdadeira, há somente uma luz verdadeira, somente uma luz, que é Jesus. E quando Jesus fala sobre luz, está muito claro para o povo daquela época o que está querendo dizer. E é muito claro para nós entendermos também. Por isso que eu pedi para vocês colocarem aqui o que vem à mente de vocês quando falamos dessa palavra luz. De clareza, de direção, de entendimento, de ausência de confusão. Então Jesus, sabendo disso, sabendo o que isso quer dizer para as pessoas, ele fala então, eu sou a luz do mundo. E eu queria compartilhar com você então 3 grandes verdades que eu vejo aqui nesse texto, que esse texto nos mostra. E com certeza esse texto nos mostra muitas verdades, mas 3 assim que saltaram aos meus olhos e que eu acho que é importantíssimo para nós. A primeira coisa, Jesus é a luz do mundo, que é praticamente o tema dessa mensagem. Eu sou a luz do mundo. Jesus é enfático, ele é claro e ele é categórico, sem dúvida, sem incerteza, sem confusão. Ele diz o seguinte, eu sou a luz do mundo. Ele usa então a prerrogativa de Deus, o nome de Deus, o eu sou, o Jeová, o Javé. Ele fala eu sou, então está se revelando como Deus, como Filho de Deus, como parte da Trindade, como a essência do próprio Pai. E ele falando que ele é eu sou, ele é o que é. E ele está também se referindo àquela profecia lá de Isaías, o povo que andava em trevas viu grande luz. Um versículo que a gente usa tanto no Natal, né? Inclusive, Natal é onde a gente mais celebra as luzes, mais se utiliza das luzes. E Jesus fala então, eu sou a luz do mundo, ele está respondendo àquilo que Isaías colocou. O povo que andava em trevas viu
grande luz, ou algumas traduções, viu maravilhosa luz, e quem estava habitando na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A luz, ela se propaga nos limites de um lugar. Por exemplo, se você acende a luz do quarto, o quarto fica iluminado, mas o quarto não vai iluminar a sala, talvez só uma fresta, um feixe de luz sobre o outro cômodo. Se você acender a luz da sala, não vai iluminar o banheiro, talvez uma frestazinha, mas a luz ela está limitada a um lugar. Por isso que Jesus, quando nós estudamos semana passada, quando ele se refere a alimento, ele fala, eu sou o pão da vida, que sustenta a vida. E agora ele fala que ele é a luz do mundo. Então não há limites para a luz de Jesus, ele ilumina todo o mundo, todo o lugar do mundo, ou seja, tudo que há, toda a essência, ele é a luz do mundo. Jesus não é a luz de um quarto, meu querido, Jesus não é a luz de um salão, Jesus não é a luz de um templo, Jesus não é a luz de uma denominação, Jesus não é a luz de uma religião. Jesus é a luz do mundo. Ele traz luz, já não precisa procurar mais. É isso que Jesus está falando. Vocês estão em trevas, estão procurando um interruptor, vocês estão tateando no escuro, mas não precisam procurar mais. Não há outra luz, não há por que buscar outra coisa. Jesus é indagado se essa declaração é digna de confiança, como diz o versículo 13. Tá, você está dando testemunho de você mesmo. Mas Jesus diz assim, sim, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim. Eu sei para onde eu vou. E quem testifica disso é o próprio Pai, o Deus, Criador, Rei dos Reis, Senhor do Universo. Você está em dúvida, meu querido, onde buscar a verdadeira luz? Onde buscar iluminação para a sua vida? Você tem dúvida de quem é Jesus na sua vida? Jesus é a luz do mundo. E por ser a luz do mundo, Ele é a luz da sua vida. Só em Jesus você vai ter clareza, direção e iluminação. Você vai saber o caminho a seguir. Então essa é a primeira coisa que eu quero deixar com vocês. Jesus é a luz do mundo. Ponto. Ou melhor, ponto de exclamação. Ele é a luz do mundo. A segunda coisa, vocês vão perceber que nós vamos desenvolver essa temática desse sermão em cima só do versículo 12, que vai trazer consequências dos demais versículos. Quem segue a Jesus não andará em trevas. Então esse é o segundo ponto que eu quero colocar. Quem segue a Jesus não andará em trevas. Meu querido, sabe o que isso quer dizer? Que quem não segue andará em trevas. Ou melhor, quem não segue a Jesus continuará nas trevas. É muito interessante isso, porque quando Jesus vai lá do versículo 15, parece que ele fala um assunto que não tem nada a ver. Ele fala assim, vocês julgam segundo a carne, mas eu a ninguém julgo. E se eu julgasse, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, mas aquele que está comigo, que é o Pai que me enviou. Lá em João, no capítulo 3, versículo 18, logo na sequência daquele versículo tão conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, isso é João 3,16, lá no versículo 18, ele vai falar assim, porque quem crê não será condenado. Quem não crê já está julgado. Meus queridos, nós já estamos julgados. Nós já estamos condenados. Nós já andamos em trevas. Não é uma opção. Você não tem uma opção hoje na sua vida. Eu vou seguir a Jesus para ter luz ou eu vou seguir esse outro caminho e prefiro as trevas. Não, você já está em trevas. João também começa o seu evangelho dizendo que em Jesus estava a luz do mundo. Mas as pessoas preferiram as trevas do que a luz. Ou seja, elas já estavam em trevas e preferiram ficar em trevas e não quiseram a luz. Olha só que profundo que é essa revelação. Nós estamos em trevas. Nós já estamos em trevas. Lembra que eu disse que para ver luz é necessário um elemento, um terceiro elemento? Para ver luz é necessário o sol. Para ver luz é necessário uma lâmpada, um sistema elétrico, um circuito que vai alimentar. Mas para ter trevas basta não haver nada. Então nós já estamos em trevas sem Cristo. E eu estou chamando a sua atenção para isso, meu querido. Você pode estar andando em trevas e você pode estar achando que você escolheu esse caminho. Na verdade, você nasceu nesse caminho. Você está condenado por esse caminho. O próprio pecado que há na sua vida te levou para esse caminho. E o que nos deixa em trevas
é a ausência de Cristo. Nós já estamos em trevas se a gente não seguir a Ele. Então eu convido você, a pergunta aqui nesse segundo ponto é o seguinte: você segue ou não a Jesus? Você é ou não é seguidor de Jesus? Você é seguidor e vai andar na luz, ou você não é seguidor e vai continuar nas trevas? E a palavra seguir aqui não é a mesma coisa que essa palavra que a gente usa para seguir as redes sociais. Ah, eu sigo você no Instagram, eu sigo você no Facebook. Isso não é o seguir. Isso é um acompanhar para ter algumas informações, para ficar bisbilhotando. Seguir a Jesus é ser discípulo dele. Ele fala isso um pouquinho depois, lá no versículo 31. Ele fala assim, ó: Jesus então disse aos judeus que haviam crido nele. Olha só, os que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, para ser discípulo de Jesus, nós precisamos permanecer na sua palavra. O que é isso, pastor? É aprender e aplicar a cada dia a palavra do Senhor nas nossas vidas. Amém, Nilda? Jesus é a luz para todos os que creem. Glória a Deus. Luz é a presença dele nas nossas vidas. É isso mesmo. Então, meus irmãos, é viver como ele, é buscar viver como ele, é refletir a pessoa dele. Quando as pessoas nos observarem, poderem olhar para nós e falar assim: eis aí um cristão. Por quê? Porque vai na presbiteriana, porque frequenta uma igreja, porque é evangélico? Não. Porque a nossa vida revela a pessoa de Jesus, os atributos de Jesus. De tão parecidos com ele, a gente é chamado de cristão. Por quê? Porque a nossa vida está sendo transformada. Qual é o seu nível atual de seguir a Cristo? Nós temos conversado bastante nos nossos cursos para homens e mulheres, e conversamos ontem isso no nosso curso de homens. A intenção de nós buscarmos a palavra de Deus é conhecermos a Cristo e Ele revelar aquilo que nós precisamos de transformação e levar para Ele para que Ele transforme, para que Ele ilumine, para que Ele seja a luz nas nossas vidas. Então, o segundo ponto: quem segue a Jesus não andará em trevas. E talvez você possa guardar melhor esse ponto assim: quem segue a Jesus já não mais andará em trevas. Amém? Primeiro ponto: Jesus é a luz do mundo. Segundo ponto: quem segue a Jesus não andará em trevas. Terceiro ponto que eu queria trazer para você: quem segue a Jesus terá a luz da vida. É o versículo 12, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A luz da vida traz luz na vida. Estão entendendo o trocadilho? Jesus é a luz da vida e por causa disso ele traz luz na minha vida e na sua vida. Jesus ilumina o caminho da nossa vida. Salmo 119, versículo 105, talvez muitos de vocês saibam decorar esse versículo, diz que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Quem não quer direção nas decisões da sua vida, quem não quer uma direção, quem não quer uma clareza, quem não quer um discernimento, quem não quer uma orientação para saber qual caminho seguir, qual decisão tomar, para que lado caminhar. Então, a própria palavra, que é a revelação de Cristo, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E essa direção só está em Jesus. É Ele que vai, e ela vai além das coisas dessa vida. Olha só o que diz ali o versículo 19. Quando perguntam, tá, e onde está o seu pai? Aí Jesus fala: vocês não conhecem o Pai porque não conhecem a mim. Conhecendo a Jesus, a gente conhece o Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias meu Pai. Irmãos, quando eu leio esse versículo, eu fico pensando até que ponto eu conheço o Pai. Até que ponto realmente eu tenho um relacionamento tão profundo com o Pai. Talvez esteja faltando eu conhecer mais a Jesus, mais a Cristo, mais o primogênito entre muitos irmãos, como diz lá em Romanos. Talvez seja isso que falta para mim e para você. E isso, para a gente conhecê-lo, está na sua palavra. Quem segue a Jesus, meus queridos, não recebe um reflexo de luz. Como eu falei aquele exemplo, você acende a luz do quarto e talvez vá um feixe de luz sobre a sala. Quem segue a Jesus, ele tem a luz própria de Jesus na sua vida. Ele não fica debaixo de uma sombra. Quem conhece a Jesus, quem entrega a sua vida para Jesus, tem uma luz constante, intensa e frequente.
E se você for ver nas grandezas das leis da física sobre a luz, vai falar isso, que ela é intensa, que ela é constante, que ela é frequente. E assim é Jesus em nós. Ele é intenso, ele ilumina todas as áreas. É frequente, ou seja, é para sempre. Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. E é constante, em todos os momentos. Talvez a gente seja inconstante, altos e baixos, alegria e tristeza, mas Jesus não, ele é constante na nossa vida. Aleluia! E essa é uma promessa dele para as nossas vidas. Nós temos uma luz tão forte que irradia de dentro de nós, que Jesus mesmo diz lá em Mateus, no capítulo 5, que nós somos então a luz do mundo. E ele diz lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 13, que sendo nós luz do mundo, nós podemos dar luz aos que estão na nossa casa. Olha só que fantástico. Você é a lâmpada da sua casa por causa de Cristo. Você é a luz na sua casa. Você é aquele que ilumina os da sua família, aqueles que frequentam a sua casa, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, o ambiente onde você está. E ele diz assim, e ele nos exorta ainda, lá em Mateus 5, daí no versículo 16, a deixar essa luz resplandecer. E fica aqui a pergunta desse terceiro ponto. Você é uma luz para aqueles que estão à sua volta? Você é uma luz para aqueles que estão em volta de você? Você é uma luz na sua casa? Você é uma luz na sua escola? Você é uma luz na sua faculdade? Você é uma luz no seu trabalho? Você é uma luz no seu bairro? Se você tem Jesus como luz do mundo, ele faz de você luz do mundo. Luz com L minúsculo, mas ali onde você está, na sua pequena localidade, no seu pequeno mundo, ali onde você se encontra. Jesus, ele é o eu sou, e o eu sou não é somente uma designação teológica e filosófica, como parece que Deus deixou ali para Moisés. Aquilo foi a abertura, foi uma introdução para que Moisés e todo o povo e todos nós conhecêssemos a grandeza de Deus. Jesus agora ele vai se mostrando real. Ele vai mostrando a realidade de Deus na nossa vida, a presença dele, o quanto isso impacta, transforma e influencia as nossas vidas. Ele é real, presente e suficiente na minha e na sua vida, meu querido. Chega de escuridão na sua vida. Se há algum ponto na sua vida, se há alguma área que você está se sentindo numa escuridão, numa densidade, num breu, eu convido você a conhecer a luz de Cristo. Convido você a conhecer a luz de Jesus. Eu convido você para vir para a verdadeira luz que ilumina todo homem. A palavra de Deus diz que Jesus é a luz que ilumina todo homem. Diz que Deus, o Pai, é o Pai das luzes, porque Ele é quem traz iluminação. Venha para a verdadeira luz. Jesus é o que é, e isso já dá para Ele toda a autoridade e todo o poder suficiente para transformar. Ele é o pão da vida e Ele é a luz do mundo. Então, guarde esses 3 pontos. Jesus é a luz do mundo. Quem segue a Jesus já não andará em trevas, mas terá a luz da vida na vida. Eu queria orar com você. E se você, nesse momento, sentiu do Espírito Santo uma revelação de Deus na sua vida, que você precisa de clareza na sua vida, em áreas da sua vida, talvez numa área emocional, numa área física, na área espiritual. Você precisa encontrar esse Jesus, você precisa dessa garantia que você já não está em trevas, mas na luz. Eu peço agora que você, aí onde está, na sua casa, no seu lugar, que você entregue a sua vida, o seu coração a Jesus. Se você quiser conversar mais sobre isso, se você quiser aprender mais de Cristo, entre em contato comigo, entre em contato com algum dos irmãos, com o Alexandre, com o Márcio, com os presbíteros, comigo. Mande uma mensagem para nós estamos disponíveis para você, para conversar, para discipular, para estudar a Bíblia junto com você. E nesse momento queria orar pela sua vida. Então, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença e Te agradecemos. Ah, Senhor, nós estávamos em trevas, escuridão. Lá em Gênesis já dizia que no início de tudo havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo pairava sobre as águas, sobre a face do abismo. Então disse Deus, haja luz.
E da mesma forma, Senhor, nós somos como um abismo denso em trevas. Nós vivemos uma sociedade, uma humanidade densa em trevas. É necessário o Senhor se levantar e dizer: haja luz, eu sou a luz para a sua vida. E essa pessoa que está me ouvindo agora, Senhor, que na sua casa, no seu lar ali, no seu coração, está sentindo que sua vida está em trevas, que o Senhor venha a se revelar como luz na sua vida. Traga clareza agora na sua vida em nome de Jesus. Traga a revelação da pessoa de Jesus, do Evangelho, que essa pessoa entregue todos os seus caminhos, todo o seu coração ao Senhor. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Pai. Nós renovamos agora este voto, esse compromisso, essa confiança em Ti, Pai. Que o Senhor seja a luz na nossa vida, que a luz da vida seja a luz na nossa vida. E assim, Pai, nós oramos e Te agradecemos por essa Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Mais uma vez, muito bom estar junto com vocês. Eu já estava com saudade de fazer uma explanação assim da palavra ao vivo para sentir assim no momento os irmãos, né? Se Deus quiser, logo logo poderemos estar juntos, poderemos nos reunir, nos congregar, mas não vamos deixar de aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse tempo de pandemia, distanciamento e até isolamento, tá bom? Que vocês tenham um excelente domingo, uma semana abençoada pelo Senhor. Cuidem uns dos outros, telefonem uns para os outros, conversem uns com os outros. Não vamos nos distanciar do coração, desse espírito que a gente vive em comunhão com o Senhor. E eu queria então dar a bênção para vocês e dessa vez nós vamos utilizar aí um texto que é chamado de a bênção araônica. E através dessa bênção, que ela fala sobre a questão da luz, eu quero deixar a bênção com você, então. Ela está lá em Números, capítulo 6, versículo 24. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre o seu rosto, sobre você, e te conceda graça. E o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Uma boa semana e que Deus nos abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te,